Mais um unboxing aqui no canal e dessa vez a gente trouxe o mais básico da linha Edge desse ano, o Edge 20 Lite. Bora conferir o que tem dentro da caixa? Bom, primeiramente, meu muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Meu nome é Daniel e a gente está aqui no Epic Geek hoje para falar sobre o Edge 20 Lite, o aparelho mais simples da linha Edge 20 que chegou ao mercado recentemente e que a Motorola gentilmente mandou uma unidade para a gente testar. Então, esse vídeo aqui você vai conferir o que vem dentro da caixa, nossas primeiras percepções a respeito dele, que não são muitas, e nas próximas semanas vocês devem conferir os conteúdos relacionados. Então, vídeo de carregamento, vídeo de gameplay e o review devem sair nas próximas semanas. Então, se você não é inscrito ainda, não deixa de se inscrever, de ativar a sinetinha e deixar aquele likezinho maroto, caso você ainda não tenha largado o dedo no like, para a gente poder chegar a mais pessoas e mostrar mais conteúdo aí para vocês. Bom, chega de papo. Vamos abrir o que logo, vamos ver o que interessa, que é abrir essa caixa. Então, de cara, a gente confere aqui que a caixa segue o mesmo padrão visto na linha Edge 20, no Edge 20 propriamente dito. Então, a gente tem o logo Batwing, Edge 20 Lite, que é o nome do aparelho, a identificação do 5G, ou seja, ele já navega na rede 5G caso você tenha residência em alguma região que já suporte essa tecnologia, e Ready for PC compatível. Então você pode utilizar esse aparelho com o Ready for PC, ou seja, aquele com programinha. A gente encontra aqui na lateral, de novo, o logo Motorola e o Batwing. Atrás, as informações legais. E na lateral e em cima a gente não encontra nada. Embaixo a gente só encontra aquele bom e velho selinho legal que identifica como sendo o Edge 20 Lite, grafite de 128 e a listinha de acessórios que a gente vai conferir abrindo aqui a caixa. O aparelho veio lacrado, olha que beleza, Motorola sendo super gente boa com a gente, mandando o aparelho lacrado. Ó, cola até. Ficou. A gente vai abrir aqui a caixa. De cara, a gente encontra o aparelho. É um padrão já na Motorola, a gente encontrar o aparelho assim na caixinha, logo de cara. E nada de informação na película que acompanha, o que é interessante, né? A gente não costuma ver películas assim. A Motorola tem inovado nesse aspecto. A gente encontra esse berço, que não serve só serve para suportar ali o aparelho. A gente tem a pastinha, aquela boa e velha pastinha que todo mundo já conhece, que vem com a documentação e o clipe de chip. Vou deixar esse clipe de chip aqui. A gente tem a documentação, né, mostrando a respeito do visual do aparelho, que a gente vai falar depois, e informações legais, segurança e regulatórias, tá? Vou botar isso aqui de volta dentro da pastinha, porque eu não preciso ficar com ele na mão. A gente tem um carregador. Pois é, acho que só ficou limitado a não trazer carregador na Samsung e na Apple. As outras marcas seguem mantendo, graças ao bom Deus. E um carregadorzinho de 30. Né? Então, você tem um carregamento rápido nesse aparelho também, o que é uma boa notícia. Significa que você vai ficar menos tempo parado olhando para a tomada. A gente ainda tem na caixa um cabinho USB-C, tá? USB-C para USB-C. Deixa eu tirar esse daqui. Saiu, pronto. USB-C para USB-C, como vocês podem ver. Vou botar de volta aqui para não ficar fazendo bagunça. E lembrando, esse carregador é USB-C, tá? E a gente tem outra coisa que as marcas estão cada vez mais tirando, que é o fonezinho de ouvido, aqueles fones de ouvido com formato intra-auricular meio que à la Apple, né? Apple que lançou esse design, e com, felizmente, um plugzinho 3,5, aquele plug de fone de ouvido, que é super bem-vindo. Vamos tirar esse excesso de coisa daqui, vou deixar só a caixinha de frente aqui para deixar de decoração. Tirar esse excesso aqui. Beleza, a gente tem aqui a caixinha para decorar, depois eu deixo ela normal. Primeira coisa que a gente observa é que o aparelho vem com a capinha, de novo, capinha com o logozinho da marca, né? A gente
ver. Deixa eu tirar aqui essa película para a gente poder conferir melhor como é esse aparelho. Deixar aqui colado. Bom, a gente tira aqui a capinha. Essa capinha é uma capinha, como sempre, de TPU, tá? TPU, aquela capinha flexível, meio siliconezinha, bonitinha. A gente tem aqui o aparelho na versão mais escura. A gente consegue conferir de cara aqui que... vou ligar aqui para mostrar para vocês. Mas o aparelho ele tem a tela na mesma pegada do que a gente viu no Edge 20. Um ponto que a gente observa é que ele tem mais borda, tá? Você vai perceber isso quando o aparelho carregar aqui. Mas ele tem um pouquinho mais de borda. Bacana. Aqui já fica claro de se ver. Você repara que aqui a gente tem mais bordinha e isso acaba sendo esteticamente um pouco incômodo para algumas pessoas. Mas, considerando que é um aparelho um pouco mais básico que o Edge 20 normal, é ok. A gente tem uma câmerazinha ali na frente. A telinha, salvo engano, é de 6.67. Eu tenho que confirmar, de cabeça não lembro realmente. Na lateral, deixa eu bloquear aqui. Na lateral a gente tem os botões de volume e o biométrico. Na lateral esquerda a gente tem a gaveta para chip e o botão de Google Assistente. Não se iluda, isso daqui é o Google Assistente, o Power está aqui junto com o biométrico. Embaixo a gente tem uma entrada para fone de ouvido, uma USB-C, microfone e um speaker. E em cima a gente tem um microfonezinho para cancelamento de ruído. Atrás a gente tem o conjunto de câmeras. O que é o conjunto de câmeras aqui? A gente tem uma principal de 108 e mais outras duas câmeras para acompanhar o conjunto. Muito bonitinho, por sinal, e já dá para perceber que ele ama uma digital. Então, capinha vai ser muito bem-vinda nesse aparelho, tá? A gente vai conferir aqui, ó, pelo que está dizendo aqui, ele já entrega, que é um slot híbrido. Vamos conferir se não é só decoração. Lembrando que esse aparelho também segue o mesmo padrão que a gente tinha visto no Edge 20, de o furo não estar na gaveta, então tomar todo o cuidado do mundo. E realmente a gente tem uma gavetinha com slot híbrido. Então você ou coloca um chip e um chip de telefonia, ou um chip e um cartão de memória. Você não pode usar dois chips e o cartão de memória. Você tem que escolher entre dois ou um mais o micro SD, tá? Então tem esse detalhe, tem quem gosta, tem quem não. Se você utiliza só uma linha de telefonia, não vai fazer diferença nenhuma para você isso. Mas é algo que tem que se dizer. Ele é um aparelho menos fino, digamos assim, do que o Edge 20, tá? E ele é um pouquinho mais pesado, você percebe isso. Estranhamente só apareceu aqui uma das minhas redes. Deve estar com algum problema no modem. Não, apareceu as duas agora. Então a gente vê que ele tem conexão de 2.4 GHz e 5 GHz. Aqui fica muito bom da gente perceber a quantidade de bordas do aparelho. Então a gente vê que aqui, por exemplo, vou botar na mesa até para ficar mais destacado, tá? A gente percebe que aqui embaixo a gente tem uma pequena borda, tá? E o resto é mais harmônico, ele segue mais ou menos a mesma espessura em todo o resto da tela. É algo que incomoda? Eu sinceramente não acho, tá? Mas aí vai depender muito do seu uso, vai depender muito do seu gosto para a estética de aparelho. Considerando que a gente vê bordas infinitamente maiores na linha de entrada, eu acho que isso daqui está dentro do aceitável, especialmente para a proposta dele, que é entregar um aparelho mais bacana com um preço mais baixo, tá? A gente vai fazer um corte aqui para mostrar mais a respeito do aparelho. Bom, um ponto que a gente achou bom parar aqui para falar antes de acessar o sistema é a quantidade de aplicativos que vão ser feitos por Wi-Fi que o próprio Google coloca. Então a gente vê que ele fala de instalar o Google Home, Google Fit, o pacote de Office deles, então Docs, planilha, apresentação,
Google Pay para pagamento, Google Notícias para ver notícias e o podcast para ouvir podcast. Da Motorola, a gente tem o TikTok, você não pode recusar a instalação de nada. Então dá o OK. Eu vou dar um agora não, agora não, agora não. Beleza, e aí eles falam do sistema de gestos. Bom, sistema carregado, tá? A gente já carregou aqui o sistema operacional. O wallpaper é um wallpaper escuro que convenientemente esconde todas as bordas, como você pode ver. E você pode alterar, eu vou botar um plano de fundo mais claro, só para ficar mais óbvio as bordas dele. Mas você vê que o fato dele ser um aparelho com uma tela um pouco melhor ajuda ele a disfarçar bem as bordas dele em papéis de parede mais escuros. E é uma belíssima tela, por sinal. Falando aqui do sistema propriamente dito, a gente tem aquela interface que a gente já está acostumado da Motorola. Então a gente não tem nenhuma informação a mais de interface, né? Digamos assim, a gente não tem uma interface a mais incluída no aparelho, não tem uma One UI, uma ColorOS, não tem nada de muito elaborado em cima da interface padrão do Google. A Motorola utiliza uma interface chamada MyUX, que permite algumas customizações assim, bem pontuais, mas que não descaracterizam a interface padrão by Google. A gente encontra aqui os aplicativos que a gente já está acostumado a ver na Motorola, então todos aqueles aplicativos do Google. De fora do Google, a gente encontra só o Facebook e o TikTok, que eu mostrei na tela inicial lá, e os aplicativos da Motorola. Então tem Rádio FM, tem o Moto, tem o Appbox, que é aqueles aplicativos que ninguém usa, câmera, calculadora, Google Assistente, o de sempre. Não tem tanto bloatware, felizmente, né? Tem só o TikTok, Facebook, que por sinal, vamos ver aqui, a gente pode desinstalar se a gente quiser o Facebook e a gente pode, se quiser, desinstalar o TikTok, tá? Então, vem instalado? Vem, mas pelo menos você consegue desinstalar sem grandes traumas. Com relação a configurações, a gente tem, vamos ver aqui, o armazenamento. Ele tem aí 128, dentre os quais 21 vêm ocupados, então aí você tem uns 107 GB disponíveis, um pouco menos, disponíveis para uso, tá? Então é uma quantidade de ocupação de espaço relativamente boa. A gente tem, vamos ver se tem atualização, deve ter, tá? Então olha só, eu estou gravando esse vídeo hoje é dia 3 de outubro, dia 2 de outubro, e ele já tem atualização até 1º de setembro, tá? Ele recebeu, o Edge 20 recebeu em setembro mesmo esse patch. Como eu estou tirando agora em outubro da caixa, chegou de cara essa atualização. Então vou botar aqui para atualizar. E o sistema operacional, vamos ver, eu sempre me perco nesta brincadeira. Então a gente tem aqui o Android 11, versão de segurança, como eu disse, vai atualizar para setembro, já está baixando lá. E o Play Service também deve ter uma atualizaçãozinha aí. Então a gente está vendo que a Motorola ela está meio que trabalhando para dar umas atualizações bacanas para o usuário. Segundo a Motorola, a linha Edge 20 tem 2 atualizações de flavor, ou seja, aquelas atualizações maiores. Então ele está com o Android 11, vai para o 12 e possivelmente para o 13. Tá? E atualizações de segurança são por 2 anos. Então existe a garantia também dos patches de segurança, que a gente não sabe se vai ser mensal, bimestral, mas tem a garantia também de que vai ter recebimento de patch de segurança, o que dá um pouquinho mais de proteção para o aparelho. Lembrando que ele tem o sistema de segurança da Lenovo, né? O ThinkGuard, se não me falha a memória. E a gente já viu aqui. A cortina também segue os mesmos padrões que a gente viu, então a gente tem
aquela cortina com 9 botões, digamos assim. No recolhido ela fica com 6. E a gente pode ativar o modo noturno, que é aquele formato que dá o esmaecer, né? Deixa sem a luz azul. Ou você pode colocar também a cor, o modo escuro. Eu vou jogar o ícone para cá, voltei, e aí você pode colocar o tema escuro, e aí ele fica todo em preto, tá? E aí quando você coloca em preto, a barra de pesquisa vai para preto e o menu também vai para preto. O bacana é que é preto mesmo, não é aquele cinza escuro, né? Como está ali na barra, por exemplo. É realmente um tom de preto que efetivamente se beneficia muito com esse tipo de tela, tá? A gente já, como a gente sempre faz, a gente teve essa primeira percepção. Eu achei bem bacaninha o aparelho, o formato dele. A única diferença que a gente percebe assim a princípio tem duas diferenças pontuais que a gente percebe, além do hardware, obviamente, mas duas diferenças pontuais bem claras. A primeira é a parte estética, porque o aparelho é mais pesado, um pouco mais grosso, e esteticamente aqui atrás é bem diferente também da linha Edge 20. E a segunda percepção que é bacana é lembrar que tem já o plug P2 aqui. Tem já? Não, tem ainda, né? O plug P2, então você pode utilizar aquele teu fone de ouvido que você já está acostumado sem grandes problemas. Vai ter gente chiando da biometria lateral? Vai. Eu vou reclamar? Não, porque eu prefiro. Eu acho mais rápido e mais eficiente uma biometria lateral do que uma biometria implementada na tela. Ainda é lento, na minha opinião, em comparação a esse leitor físico. Bom, é isso. A gente vai ficando por aqui. O unboxing já está no ar, como vocês viram. E eu convido vocês para deixar aquele like, de se inscrever e ativar a sinetinha. Obviamente, como sempre também, a gente convida você para, caso você queira conferir em detalhes a ficha técnica desse aparelho, de dar um pulo lá no site. A gente está deixando aqui o link também nos comentários da ficha técnica completa dele e dos irmãos também, para você comparar se quiser. Lá no nosso site também você encontra algumas lojas parceiras que vendem o Edge 20 Lite, beleza? Então é isso, eu fico por aqui, espero você nos próximos vídeos. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.